Bom, pessoal, mais um LeetCode aqui hoje. Esse é o LeetCode 49, grupo de anagramas. E, cara, para resolver esse problema, você tem que ter tido resolvido o problema Valid Anagram, que é um problema que a gente já resolveu aqui no canal. Então, confere lá. Bom, é isso. Tem que ter resolvido aquele problema antes, porque eu vou usar os conceitos daquele problema para resolver esse. E eu não vou explicar tão aprofundadamente, porque o outro explicou muito bem. Então, volta naquele lá, faz aquele, tenta fazer, conseguiu ou não conseguiu, vê a resolução, depois vem para cá. Perfeito. Aqui a gente vai receber um array de strings, né? STRs, e a gente tem que retornar os grupos de anagramas juntos. Então, basicamente, aqui a gente recebe uma lista com várias strings, e como output a gente vai retornar uma lista de listas. Então, uma lista onde as sublistas são anagramas. Então, aqui, né, no caso Nat e Tan são palavras anagramas, então aqui eles estão na mesma lista. Basicamente isso, eu acho que é tranquilo de entender. E para resolver esse problema, eu vou usar o mesmo conceito do exercício anterior. Eu vou usar um dicionário de contagens. Primeiro, depois eu vou mostrar o porquê que nesse problema aqui em específico, pelas restrições desse problema, não é nossa melhor solução. Certo. Então, aqui eu vou criar um dicionário de contagem, um dicionário normal, primeiro chamado Anagrams, né? Que ele vai ser um dicionário. Opa! Ele vai ser um dicionário de listas, né? Certo. Por quê? Por que eu vou fazer isso? Porque lembra no exercício anterior que eu basicamente contava quantas letras Z, por exemplo, tinham na palavra, quantas letras A tinham na palavra, quantas letras T tinham na palavra. E nesse caso, você percebe que não importa se ela como ela está embaralhada, a quantidade de letras dela não muda. Então, a quantidade de letra Z aqui vai ser um, a quantidade de letra Z aqui vai ser um, a quantidade de letra Z vai ser um aqui também, de T também vai ser um e de A também vai ser um. E não tem outras letras além dessas. Perfeito. E daí era só comparar os dois dicionários. Comparando os dois dicionários no exercício anterior, então um counting T e o counting S, a gente comparava se eles eram iguais, automaticamente eu podia dizer que aquela palavra era um anagrama. Eu vou seguir o mesmo princípio e o ponto é que agora, como os dicionários são iguais, vou mostrar o porquê não, eu posso simplesmente usar como chave o dicionário de contagens. E aí dando append na minha lista aqui de anagramas maior. Tá meio confuso, eu sei, mas eu vou codar aqui, vai ficar mais tranquilo para você entender. Ó, eu vou fazer um for s em STRs, né? Perfeito. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou percorrendo string por string aqui, dentro do meu STRs, né? Então, meu S é uma string. Perfeito. Daí, eu posso fazer um for i in range len, né? Tamanho de S. E daí, ir percorrendo, eu fazendo um dicionário de contagens, que é o meu counting S, né? Na posição SI, ou seja, na posição, por exemplo, i igual a 0 igual a i, igual a e, igual a 1 igual a a, e assim por diante. Inclusive, não, eu acho que eu vou fazer desse jeito que é mais, eu acho que vai ficar mais bonito, né, para ver, porque eu não preciso, tipo, fazer esse for in range, eu posso simplesmente fazer um for char in s. No Python eu tenho é permitido fazer isso, então vai dar na mesma. Então eu posso fazer um count in s char, usar o char como chave. Basicamente eu estou fazendo a mesma coisa. Eu estou usando o E aqui como chave, depois o A como chave, depois o T como chave. Perfeito, normal. E daí eu vou fazer igual a I mais o valor, né, que eu tenho inicialmente o valor que eu tenho no meu dicionário antes. Então, count.get ch ou zero. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui, eu estou falando para o Python que caso não tenha nenhum valor em ch, né, nessa chave ch, nesse char, eu vou usar um zero. É só para não dar um erro no Python, porque caso ele tente somar uma coisa que ainda nem existe valor, vai dar um erro. Tudo bem, perfeito. E daí, aqui que entra a parada. Eu não posso simplesmente usar o dicionário como chave. Eu não posso fazer isso. Anagrams vai ser no dicionário counting S. Por que eu não posso fazer isso? Porque o jeito que a gente, como a gente está adicionando no dicionário, né, de maneira diferente, então eu estou adicionando, por exemplo, nesse primeiro caso, o A primeiro, nesse primeiro caso estou adicionando o E primeiro, nesse outro caso estou adicionando o T primeiro, vai ficar diferente a ordem do dicionário, eles não vão ser iguais de fato.
No exercício anterior, quando eu falava que count em S era igual a count em T, na verdade, por baixo dos panos, eu retornava esse valor, né? Eu retornava return count em S igual a count em T. Por baixo dos panos, o que o Python faz? Ele vai comparando item a item no dicionário e vendo para mim se no final bate certinho, se eles são iguais mesmo, sabe? Então, aquela operação não é O de 1, saca? Ela é O de N, porque eu tô comparando item por item no dicionário. Aqui, eu não consigo fazer isso, não consigo igualar dois dicionários, né? Então, o que eu posso fazer? E aqui é por isso que essa solução não é a melhor. Eu não posso também, né? Outro problema desse daqui, eu não posso usar um dicionário como chave de outro dicionário. Porque como o dicionário é um hash, isso aqui é uma coisa de estrutura de dados, né? Que para você entender, você tem que estar estudando um pouquinho mais sobre estrutura de dados. Não vou conseguir explicar aqui, mas assim, você vai poder estudar estrutura de dados no ICMC USP, né? Tem várias matérias, algoritmos de estrutura de dados, algoritmos avançados, tem várias que você pode aprender. Mas caso você queira ver em casa, inclusive essas aulas, primeiras aulas, eu tô me baseando na árvore de aprendizado do Nietzsche Code. Esse cara aqui, ele é muito bom. Eu recomendo muito vocês estudarem por esse site. Aqui, basicamente, tem uma árvore mostrando tudo que você precisa saber, né, para mandar bem nas entrevistas de engenharia de software. E, basicamente, eu estou seguindo essa árvore por enquanto. E eu recomendo vocês verem. Tem vários cursos aqui interessantes. São pagos esses cursos. Eu recomendo, se vocês quiserem assinar. É bem bom, você vai aprender bastante. O ponto é que as aulas estão em inglês, mas caso você saque de inglês ou caso você consiga acompanhar pelas legendas, eu recomendo muito vocês também estudarem por esse cara que é muito bom. Mas tá, voltando. Eu não posso usar no Python um dicionário como chave porque o dicionário ele é mutável. E no Python, uma chave do dicionário precisa ser imutável. O que é imutável dentro do Python? Uma tupla. Então, poderia fazer isso? Não, porque é o que eu falei antes, né? A gente não consegue adicionar, como a gente adiciona no dicionário de maneira irregular, então aqui primeiro aciona o A, nesse caso aciona o primeiro E, nesse caso aciona o primeiro T, tá fora de ordem, então eu vou ter que dar um sort aqui. Tá vendo? Esse é o problema. Porque dando esse sort, a complexidade de tempo do nosso código vai aumentar, né? Porque o sort ele é n log n de complexidade de tempo. Mas aí não tem jeito. Vamos primeiro fazer assim, depois vou mostrar outro jeito que seria melhor para esse exercício. Beleza. Então, aqui seria os itens, né, do meu dicionário. Beleza. Eu basicamente vou dar um sort aqui entre os itens do meu dicionário. Perfeito, tá certinho, né? Sorted items. Beleza. Ok. Legal. Isso aqui vai funcionar. E daí eu só simplesmente faço um ponto append a minha string. Então, nessa função do meu dicionário, eu estou adicionando a minha string. Então, então vai funcionar agora, né? Porque eu estou dando sorted e eu transformei numa tupla. Então, todo mundo que é um anagrama vai ficar juntinho. E aí, é isso, cara. É só preciso retornar depois. Transformar isso aqui em lista, né? Porque ele não pede um dicionário, ele pede uma lista. Transformar isso aqui em lista. Os valores do meu dicionário. Se eu der run aqui. Pá, deu um erro aqui. Qual que foi o erro? CountingS.get ch,0. Qual que foi o erro? Is not defined. Ah, é. My bad, eu não defini o countingS, né? Vou definir aqui em cima. Pronto. Se eu der run aqui. Perfeito. Funciona. Legal. Vocês podem ver que ele roda aqui bonitinho. Se eu der submit, também vai rodar. Só que esse exercício aqui, ele fala pra gente, né? Ele garante pra gente que todo mundo aqui vai ser caracteres minúsculos, né?
e do alfabeto inglês, que é o mesmo que o nosso. Então, eu posso dizer que vão existir 26 caracteres. E daí, se vão ser 26 caracteres, eu posso, ao invés de usar um dicionário, eu usar uma lista, que nem eu tinha mencionado anteriormente no exercício anterior. Então, se eu posso usar uma lista, e a lista já está ordenada bonitinho para mim, vou mostrar para vocês, mas eu vou usar uma lista com 26 posições, que é uma lista de frequência, né? Então, eu vou praticamente fazer o seguinte. Onde aqui está um dicionário, eu vou criar uma lista, né? Com posições 0 no começo, vezes 26. Perfeito. 26 posições dentro dessa lista. E aí, eu vou usar um conceito que eu não queria mostrar antes, porque eu achava que ia complicar, mas nesse caso vai ser necessário para a gente ter uma complexidade de tempo e de espaço melhor. O que eu vou fazer? Eu vou percorrer também igualzinho aqui, né, o meu char, mas aí agora eu vou usar o valor da minha tabela ASCII. Por quê? Ó, vamos lá, vou mostrar para vocês. Counting S, né, vai ser o word, que ele vai retornar o valor da minha tabela ASCII, de CH menos o word de A. Vou mostrar por que isso funciona. E aí eu só preciso fazer um mais igual a 1 aqui. Perfeito. E daí, aqui, como já está ordenadinha, bonitinho, né? Porque aqui o que eu estou fazendo? Eu estou falando que eu estou querendo dizer que o A, ele representa a posição 0, o B representa a posição 1, o C representa a posição 2 e etc. O ORD, ele vai me retornar o valor desse número, dessa letra na tabela ASCII. Então, por exemplo, ORD A. Aqui eu estou na tabela ASCII. O ORD A tem valor 97 na tabela ASCII. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer o valor que eu tenho agora, que por exemplo pode ser, sei lá, o B, que é igual a 98. 98 menos 97 vai ser igual a 1. 1 é a segunda posição do meu array de frequências aqui. Então, é exatamente o representante do B, sacaram? Então, é mais tranquilo, eu não preciso dar um sorted aqui. Eu posso simplesmente pegar esse cara aqui, transformar ele em tupla, mas transformar em tupla a minha lista, né, que é meu counting S, que vai funcionar já. E daí eu dou um append aqui, né, ponto append, o meu próprio S. Perfeito. Isso aqui vai funcionar, fica bem, até que nesse caso aqui fica mais bonitinho o código. Se eu rodar agora isso aqui, funciona. Vocês percebam que funciona. E a complexidade de tempo e espaço desse código aqui, né? Vai ser m vezes n, né? De tempo de complexidade de tempo. Porque eu vou fazer m vezes n operações, né? Fazer o tamanho das strings vezes a quantidade de strings, né? Vezes o tamanho de cada uma delas, então por isso que é m vezes n. E a complexidade de espaço é igual, porque eu vou ter que fazer uma lista aqui para cada. Eu vou ter que fazer uma lista de contagens para cada char e também vou ter que fazer um dicionário aqui, né, para armazenar, usando como chave minha lista de contagens, as strings. Então, vai também a complexidade de espaço aqui vai ser m vezes n. Exercício embaralha um pouco a cabeça, eu sei. Tomara que eu tenha conseguido explicar ele bem para vocês. Eu acho que deu para entender o conceito, né, da tabela ASCII aqui. Por que eu não podia usar um dicionário, complicava mais eu usar um dicionário. Essa restrição aqui que ele me deu me ajuda muito, porque são só caracteres minúsculos, então eu só preciso pegar o meu word de A e me diminuir em relação ao meu char atual. Eu espero que vocês tenham entendido. Vem para esse CMC.